Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. É um prazer poder recebê-los aqui mais uma vez, né? Agora eu quero abordar com vocês sobre conceitos e tipos de riscos, né? Um assunto que eu tenho uma certa predileção. Eu gosto muito de falar sobre risco para as pessoas. E o que é risco, né? O conceito de risco, a gente pegar no PMBOK, ele traz o seguinte, que é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Aqui no caso, cabe a gente, portanto, né, entender essas informações que estão presentes dentro desse conceito que é considerado clássico, né? Então, fala que é um evento ou condição, pode ter um efeito positivo ou negativo, né? E, no caso, né, impactar um dos objetivos do projeto. Então, buscando clarear aqui um pouco sobre evento e condição, evento, no caso aqui, seria, portanto, situação que pode ser claramente delimitada. Em outras palavras, quer dizer que é um risco que pode ser calculado, ok? O impacto desse risco dentro do projeto. Por exemplo, vamos supor que uma máquina falhou, né, dentro do meu projeto. Isso vai gerar um certo impacto de prazo, às vezes de custo, envolvendo manutenção dessa máquina, mas são coisas que eu consigo calcular. Vocês concordam? Eu consigo, às vezes, saber quanto tempo aquela máquina vai ficar parada, quanto que vai custar a manutenção, o reparo daquela máquina, ok? Agora, nós temos o outro conceito que é condição, que é situação geral menos delimitada, que também traz incertezas ao projeto. Então, um risco associado com condição envolve, por exemplo, alguma coisa que afeta marca, imagem, reputação, né? Algum acidente que acontece que de repente a gente não consegue calcular de maneira tão precisa, se fosse um evento, né, de risco no caso, né? Então a condição, às vezes, pode acontecer alguma coisa que compromete a sua reputação, e aí esse comprometimento ele vai se alastrar por anos a fio, então a gente não consegue calcular muito bem, né, o impacto dessa condição dentro do nosso projeto, ok? Então esse é um ponto. Se a gente pensar também em relação aos objetivos do gerenciamento de riscos, basicamente é o seguinte: quando você se propõe a gerenciar riscos no seu projeto, nós buscamos tirar o melhor proveito das oportunidades, né? Riscos positivos no caso, então até desmistificando um pouco o conceito de risco, porque todas as pessoas acreditam que risco é algo ruim, mas risco é uma incerteza, e incerteza pode ser boa ou ruim, né? Então, o que nós buscamos ao gerenciar riscos é tirar melhor proveito das oportunidades, os riscos positivos, e maximizar seus resultados positivos, né? E proteger o projeto das ameaças, no caso os riscos negativos, minimizando seus resultados negativos dentro do projeto. E aí isso ajuda também no nosso conceito, né, que eu apresentei logo há pouco para vocês, em relação ao risco gerar um impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, né? Então esse é um ponto. Basicamente também o que nós buscamos por meio do gerenciamento de riscos é facilitar a tomada de decisão no momento oportuno, né? Assume um papel determinante na obtenção de sucesso, no caso, tomar decisões no momento certo, né? Isso é muitas vezes fator de sucesso frente aos projetos. Então, às vezes, uma decisão que a gente deixa para tomar depois porque a gente não tem informação suficiente ou porque a gente deixou, né, para depois mesmo, às vezes não vai trazer o mesmo impacto, o mesmo resultado se ela tivesse sido analisada e tomada agora, ok? Então esses fatores aí contribuem de alguma forma para que nós possamos, né, o objetivo no caso do gerenciamento de riscos é justamente facilitar esse processo de tomada de decisão do gerente de projetos, da administração da empresa como um todo, né? Bom, outro conceito importante também associado com riscos, que eles podem ser individuais e um risco total do projeto. Vamos ver a diferença entre eles. Primeiro, os riscos individuais do projeto envolvem eventos ou condições que são objeto do dia a dia do gerenciamento de riscos e que, uma vez identificados, serão analisados qualitativamente e estarão sujeitos ao planejamento de respostas e monitoramento ao longo do projeto. Os processos de gerenciamento de riscos, na maioria deles, eles visam justamente o quê? Identificar os riscos individuais do projeto.
qual que é o somatório? Qual que são os riscos que nós estamos sujeitos? Vamos levantar, vamos identificar esses riscos. Ah, tem esse, tem aquele outro, né? Esses riscos são individuais, né? A gente vai analisando um a um, ok? Já os riscos, o risco total do projeto é o quê? A agregação deles aí, vamos ver. Representa o efeito da incerteza nos objetivos do projeto como um todo, né? A sua determinação deve partir dos riscos individuais, mas não se trata apenas da simples soma do efeito daqueles riscos. A gente vai um pouco mais além. Uma boa forma de avaliar o risco total a que um projeto está sujeito é através da aplicação de técnicas de análise quantitativa e de riscos. Então, quando eu utilizo dessa base de riscos individuais, eu posso calcular eventualmente o risco global do projeto. Eu posso obter informações que vão me falar que os níveis de incerteza que nós estamos expostos. Eu posso eventualmente obter um dado do tipo, existe 70% de chance do projeto terminar no dia tal gastando tanto. Eu utilizo até para isso a Monte Carlo, né? A técnica de Monte Carlo, que vai me dar essa informação, me ajuda a dar essas informações. Se eu trabalho depois com estimativas otimistas, mais prováveis e pessimistas, eu tenho ali, posso ter ali uma variação e, portanto, eu consigo calcular isso dentro do meu projeto. E eu posso agir de forma a tentar aumentar esse percentual, aumentar as chances do projeto cumprir os seus objetivos principais, que se relacionam com, muitas vezes, na maior parte das vezes, né, escopo, tempo, custo, qualidade e satisfação do cliente. São os principais objetivos que nós perseguimos dentro do projeto, tudo bem? Outro conceito que eu quero explorar com vocês também são tipos de riscos. Eu posso ter, por exemplo, um risco de negócio, né? Como o próprio nome já diz, né? Negócio. Quando você investe em um negócio, você pode ter perdas e ganhos. Então, um risco de negócio, né, envolve justamente esse aspecto. Pode acarretar tanto em ganho quanto perda. Nós podemos ter, por exemplo, um risco, nós estamos desenvolvendo um novo produto para o mercado. Esse produto ele pode ter uma grande aceitação, embora às vezes, né, eu faça pesquisas para poder avaliar a aderência, a aceitação do produto no mercado, às vezes eu posso falhar, né? Ou então às vezes pode acontecer alguma coisa que eu não esperava antes que acontecesse. Essa variação, né, está relacionada com riscos de negócio. E aí onde eventualmente o produto que eu estou lançando, ele pode às vezes fazer um sucesso muito maior do que eu imaginava, e aí vender muito mais, ter uma demanda muito maior e isso trazer um lucro muito bacana para a minha empresa, ou então às vezes o contrário, né? Um produto que eu coloco no mercado e que de repente não tem a mesma aceitação, ou às vezes apresenta algum defeito de qualidade, alguma coisa nesse sentido, e cai em descrédito em relação à sociedade, isso me gera prejuízo, o produto fica encalhado, né? Então, risco de negócio envolve tanto perdas quanto ganhos, certo? Já nós temos também o que nós chamamos de risco puro, que apresenta a chance de perda única e exclusivamente, né? Em inglês, né, chamado de insurable risk, né, ou risco segurável. Por exemplo, um incêndio, né, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, não vai trazer nenhum ganho para você, pelo contrário, vai trazer perdas, né? Seria um risco puro aqui no caso. Um acidente de trabalho, um risco puro, né? Você pode até pensar, às vezes, em alguma situação que algum desses exemplos possa trazer algum tipo de benefício para a organização. A organização aprendeu, né? Melhorou seus processos, melhorou seus níveis de segurança. Não, né? O risco, ainda assim, o risco trouxe perdas para a organização, ok? Então, separando um pouco das coisas, né? No risco de negócio existe a probabilidade de ganhos, no risco puro existe somente a probabilidade de perdas, ok? Enfatizando também um aspecto peculiar sobre gerenciamento de riscos é o seguinte, que ele está presente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Isso quer dizer que nós temos risco do primeiro dia que o projeto começa até o último dia, né? Só que existem níveis diferentes, né? Não é a mesma quantidade de risco que eu fico exposto o tempo todo. Então, normalmente, a nossa exposição a risco é o seguinte: ela começa extremamente alta nas fases iniciais do projeto e ela tende a reduzir à medida que o projeto avança no tempo.
ok? Por que acontece esse movimento de descida? Porque o projeto, os níveis de certeza vão aumentando, logo a incerteza reduz automaticamente. A gente vai conhecendo mais o projeto, os riscos que estavam aqui previstos nessa fase, alguns ocorreram, outros não. Portanto, esses que não ocorreram não estou mais sujeito, então só estou sujeito a partir deste momento aqui em diante, certo? E aí então a quantidade de risco vai reduzindo aqui no caso. Mas é importante você lembrar que o risco ele é inerente a projetos, não tem como gerenciar projetos sem gerenciar riscos. E riscos está presente em todo o ciclo de vida do projeto. E lembre-se também, né, que o risco é maior nas fases iniciais e tende a reduzir à medida que o projeto avança. O risco ele nunca anda sozinho. Esse é um outro aspecto também, né, do conceito. Todo risco tem causas que geram efeitos, ok? Então vamos entender um pouco desse conceito. Primeiro, o que são causas? Causas são eventos ou circunstâncias que atualmente existem, né, ou estão determinadas a existir no futuro e que poderia conduzir a riscos. Né? A gente tem, por exemplo, um exemplo é chuva. Chuva pode ser uma causa, jamais um risco para o projeto. Né? A gente fala assim, tem um risco de chuva. Não, existe uma causa, né, de chuva que pode, no caso aqui, gerar um risco de alagamento. Né? Um alagamento pode ser o risco, no caso. E o efeito desse risco seria atraso no projeto, aumento de custos para poder lidar com aquela situação, enfim, uma série de efeitos podem estar associados. Então, dando um exemplo aqui para vocês, se a gente fala assim que equipe destreinada é um risco, né? Pensa bem, né? Você está no projeto, você olha assim para sua equipe e fala assim, minha equipe não tem conhecimento, expertise nessa área. Eu posso dizer que isso é um risco? Não, né? Isso é o quê? Isso é uma causa, isso é um fato, né? Você olha para a sua equipe e vê que ela não tem treinamento. Então, essa falta de treinamento pode justamente ocasionar em algum risco no projeto, né? E aí, já que a gente pensou nessa questão da equipe destreinada, né, ser uma causa, né? Se a gente pensar assim, atraso no cronograma é um risco? Né? Ou seria um efeito de um determinado risco? Normalmente as pessoas às vezes falam, existe um risco de atraso no cronograma, existe um risco de aumentar custo. Gente, isso não é risco, isso é consequência, isso é efeito de um risco, não é? O que poderia ser um risco nesse exemplo que eu dei? Seria falha nas especificações técnicas do escopo do projeto. Aí sim, nós temos um risco. Né? Vamos pensar aqui, devido a falta de treinamento da equipe, isso pode gerar um entendimento equivocado do escopo, logo falhas, né, associadas com o desenvolvimento dos requisitos do projeto, o que pode lá na frente aumentar prazos ou custos. Eu posso eventualmente calcular esses impactos, né, desse risco especificamente. Então, nós separamos aqui, né, entre causa, risco e efeito. Então, o nosso diagrama ficaria justamente assim, a causa que conduz a um risco e que gera um determinado efeito, baseado nesse exemplo que eu acabei de passar aqui para vocês, né, de um risco real dentro do projeto. Então é importante que a gente saiba aí distinguir o que seria causa e o que seria efeito. Então, a causa normalmente é um fato, algo que pode acontecer, uma chuva, ou então falta de treinamento das pessoas, ok? Então as pessoas não têm treinamento em determinada área, isso gera um determinado risco ou expõe um projeto a determinados riscos, e os efeitos normalmente são nos objetivos do projeto, como aumento de custo, aumento de prazo, qualidade baixa, né? Satisfação do cliente comprometida. Esses são exemplos, né, de causas, riscos e efeitos no ambiente do projeto. É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Tchau!